A árvore da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, muitos segmentos não acreditam que Gênesis é um livro literal, como também não acreditam na semana literal da criação de Deus. Mas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nossa mente viaja no tempo, vai até o começo dos tempos, começo do mundo, onde Deus, de fato, ali cria um lar para Adão e Eva. Nós temos que pensar que esse jardim, como uma chácara, como um mini-sítio, ali tinha tudo que o casal necessitava para viver e ser feliz. Toda sorte de árvores frutíferas para o sustento. Deus tinha em mente que a dieta do homem fosse vegetariana. Ele ia se alimentar de frutos magníficos à vista, perfeitos, porque acabaram de ser criados por Deus. Mas o que nos chama a atenção são duas árvores, em especial: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não existe mais. Não é a maçã, como muitos acreditam, mas a árvore do conhecimento do mal era o teste de obediência. O pecado mortal, como alguns acreditam, não era a sexualidade, porque Adão e Eva eram marido e mulher. Então o pecado foi justamente esse: não comer do fruto que Deus havia proibido. Se eles não comessem do fruto, eles iriam viver, mas se comessem, certamente morreriam, como assim diz a palavra de Deus. E a outra árvore é a árvore da vida, também não existe mais. Nós não sabemos como eram esses frutos. Os únicos que testemunharam esses frutos foram realmente Adão e Eva. Mas o que sabemos é que a vida estaria perpetuada conforme o homem fosse comendo desse fruto. Tudo estava perfeito, pois tudo era o paraíso. E continuaria assim se eles fossem fiéis, se eles fossem obedientes à palavra de Deus. Mas infelizmente no capítulo 3 de Gênesis nós vemos ali um lapso. Foi a queda do homem. E por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles comeram o fruto do qual Deus havia dito para não comerem. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Uma vez que eles caíram em pecado, eles estavam agora em amizade e harmonia com a serpente, no caso aqui Satanás. E esse era justamente o plano do diabo: arrastar o ser humano para a rebelião que ele havia começado no céu, do qual foi expulso do céu e arrastou também os anjos. Está de acordo com Apocalipse 12. Mas Deus veio atrapalhar os planos da serpente, os planos do diabo, colocando inimizade e também proibindo que eles comessem novamente do fruto da árvore da vida. Anjos querubins com espada de fogo guardavam o caminho da árvore da vida para que nem Adão e nenhum descendente de Adão viesse a provar desse fruto.
Ele ficou guardado ali. Ninguém tinha permissão agora para comer do fruto da árvore da vida, pois iria perpetuar o pecado, e esse era um plano de Satanás. Deus não permitiu assim. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, eles estariam vivos até hoje. Mas Deus disse: certamente morrerás. Eles não morreram no mesmo dia, mas no mesmo dia foi dada a sentença de morte. Ao pó tornarás. Nós não sabemos quanto tempo Eva viveu depois que foram expulsos do Éden. Mas nós sabemos o tempo que Adão viveu. Está lá de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 5. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O fruto da árvore da vida sustentou Adão por séculos, mais de 900 anos. Existe um silêncio na Bíblia acerca do assunto da árvore da vida. Em Gênesis não é mais citado a árvore da vida. A árvore da vida só é citada novamente lá em Apocalipse. Mas no livro Profetas e Reis, página 32, nos dá um vislumbre do que aconteceu com a árvore da vida. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem for expulso de seus agradáveis caminhos. Foi permitido à raça caída, por muito tempo, contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas por anjos vigilantes, a porta do paraíso guardada por querubins. Revelava-se a glória divina, e para ali Adão e seus filhos iam adorar a Deus. Renovava seus votos de obediência, aquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e nova terra, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então Deus recolheu o Éden justamente com a árvore da vida pouco tempo antes do dilúvio. Apocalipse capítulo 22, versículo de 1 a 5 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte estará no nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. A árvore da vida será devolvida para os remidos que se encontrarem no reino de Deus. Todos comerão do fruto da árvore da vida, e particularmente eu acredito que esse encontro mensal, o encontro da lua nova, haverá constantemente o milagre da multiplicação desse fruto, porque a Bíblia diz que produz 12 frutos por mês. E isso não pode ser interpretado por 12 safras de frutos, como alguns segmentos tentam explicar esse texto. Será maravilhoso. Tudo isso são surpresas que aguardam os remidos e aqueles que estarão entre os salvos, reinando com Cristo por toda a eternidade. Vale a pena se preparar para estar lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus nos ajude a estarmos nesse encontro. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Amém.